É a última vez que deixamos o set tirar uma sonequinha durante a gravação, né? Mais uma vez, inimigo gringo responde. Sete, acorda! Mais uma vez, amigo gringo responde. A primeira pergunta é do Douglas Pimentel, que perguntou: o quanto é ofensivo usar a bandeira dos confederados? E essa ofensa pode ser seletiva? Eu já li algumas coisas sobre, e alguns dizem que ela não tem a ver com o racismo, mas com o orgulho de ser sulista. Douglas, uma pergunta bem polêmica aqui nos Estados Unidos. Os Estados Confederados da América foram os estados sulistas que batalharam contra o Norte durante nossa Guerra Civil de 1861 a 1865. Eles perderam a guerra, mas a bandeira sobreviveu. É ofensivo? Depende a quem você pergunta. O problema é que simboliza coisas diferentes para pessoas diferentes. A causa principal da Guerra Civil era a escravidão, na época legal no Sul e ilegal no Norte. Por isso, dá para entender que os afro-americanos e muitas outras pessoas associam a bandeira com o racismo. Mas quem defende a bandeira diz que não é isso que representa, e sim a cultura do Sul, que é bem distinta, e detalhe, a cultura do Sul é diferente mesmo e vale a pena visitar. Só que a bandeira também é usada ainda hoje por grupos de supremacistas brancos. Um exemplo recente é o jovem branco que matou 9 negros em uma igreja na Carolina do Sul em 2015 e tinha postado fotos da bandeira dos confederados no site dele antes da matança. Então, apesar de representar coisas positivas a algumas pessoas, a outras é um símbolo racista. Não é o único símbolo a passar pelo mesmo processo. Vamos lembrar que a swastika, símbolo dos nazistas, originalmente era um símbolo hindu que significava bem-estar. Mas vamos imaginar hoje em dia um estúdio de yoga em Nova York que tem no logo uma swastika dizendo que representa saúde? Com certeza vai ter poucos clientes. Agora, o Vinícius Rangel escreveu: Seth, depois de morar no Brasil, conviver com brasileiros aqui e aí em Nova York, você ou alguém próximo a você notou alguma diferença no seu jeito, modo de agir, atitude, influenciado pela intensa convivência com a cultura brasileira? Olha, Vinícius, eu sou americano da gema, tomo só um banho por dia, não uso ketchup na pizza, etc. Mas também não sou a mesma pessoa que era antes de entrar no Brasil pela primeira vez em 2004. Por exemplo, andar de sunga na rua? Só quem é pelo menos 1% carioca consegue fazer isso, né? Mas tem mais. Eu me sinto mais paciente, mais simpático, mais positivo, mais extrovertido, sorrio mais, tudo devido a minhas experiências com os brasileiros. E odeio quando as pessoas falam de trabalho nas festas, algo bem nova-iorquino que eu sempre fazia antes. Ah, e claro, adoro farofa. Chego aqui e só quero comer farofa. Se existisse um parque nacional da Serra de Farofa, eu iria visitar. Mas também o contato com o Brasil tem seu lado negativo. Não sou mais pontual. Apesar de passar 3 décadas sendo mais pontual até que o americano típico, agora estou sempre atrasado. Acho que fiquei traumatizado depois de 2 anos morando no Brasil, onde quem chega na hora espera e espera que nem um puta babaca. Mais uma coisa, e acho que quem é bilíngue vai entender. Sou muito mais brasileiro quando falo português e mais americano quando falo inglês. Aconteceu também quando aprendi espanhol. Há mais de 10 anos atrás, namorei uma mexicana e sempre falávamos espanhol entre nós. Agora, uma vez saímos com meus amigos americanos falando inglês.
e ao final da noite ela me disse, eu juro, não gosto de você em inglês. E vou confessar só para vocês, até eu gosto menos de mim quando eu falo inglês do que quando eu falo português. Agora, a Júlia Guida escreveu, amigo gringo, como as crianças americanas aprendem a ler inglês. Aqui no Brasil, a gente começa a aprender a ler português pelas sílabas como a, e, i, o, u, pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu, e por aí vai. Mas em inglês, a letra I tem vários sons diferentes e aí complica a gente. Ok, sem dúvida, a grande diferença é que em português, uma língua legal, se pronuncia como se escreve. Enquanto em inglês, uma língua de puta babacas, a pronúncia não faz sentido nenhum. Tem um exemplo muito bom disso. Fish, de peixe, se escreve F-I-S-H, mas também pode se escrever G-H-O-T-I. Por quê? É o seguinte, porque G-H pode ter o som de F. Tough. O T-I pode ter som de sh. Nation. E o O no meio pode ter som de I, tipo na palavra women. Fish. Como aprendemos isso? Depende muito do professor. É controverso entre diversos educadores. Alguns ainda ensinam a fonética, apesar das dificuldades. Como saber se usar I-E ou E-I? Fácil! A regra é I before E except if it's C when sounding like E is a neighbor and way. Ou seja, em português, I antes do E, só que não quando vem depois do C ou quando faz o som do E. Ninguém merece. A outra filosofia didática é ler, ler e ler. As crianças são bem espertas e conseguem aprender lendo mesmo em idiomas babacas. Aí os professores acrescentam exames de ortografia para aprender as palavras mais complicadas. Quer pronunciar inglês sem problemas? É fácil! Torça para que a reencarnação exista para você nascer na próxima vida nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá ou na Nova Zelândia. Bom, Nova Zelândia? Melhor ainda! Lá tem mais ovelhas do que seres humanos e aprender a ler em ovelhês é muito mais fácil. Só tem duas letras, B e E. B. Pessoal, mande suas dúvidas sobre Nova York, os Estados Unidos e o inglês nos comentários ou pelo Facebook. Compartilhe o vídeo, dê o like e fique aqui, vai começar daqui a pouco a aula de nova-iorquês. E agora a sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Porto AZ. Oi, Sete, engraçado, eu sempre escutei dizer que em inglês não havia acento, mas vi o nome de uma participante na reação gringa, Tara Jane. Esse nome não é inglês? Em geral, o inglês não tem acentos, é verdade. Mas tem duas exceções. Número 1, quando a palavra vem de outro idioma, principalmente o francês. Noivo, em inglês, é como em francês, fiancé. Com sorvete, em inglês, à la mode. E claro, café, um lugar para comprar coffee. A segunda exceção, às vezes usamos para ajudar na pronúncia. Por exemplo, cooperar em inglês é cooperate, mas parece cooperate. Por isso é permissível, mas não requerido, usar trema. Cooperate. A revista New Yorker, por exemplo, usa sempre. No caso da Tara, imagino que ela usa porque é Jane. E sem acento, todo mundo pronunciaria Jane. Acho. Escrevi para ela, mas ela ainda não respondeu. Talvez ela não goste muito de mim em inglês.